Pessoal, boa tarde. Mantovani aqui da Sport Nutrition Center de Rondonópolis. Falar um pouco para vocês hoje sobre crescimento muscular, ganho de massa muscular. Bom, é diferente você fazer exercício físico com objetivo esportivo, né, para alguma competição, porque requer algumas valências diferentes. Por exemplo, uma luta você vai requerer força, pegada, num atletismo, velocidade, impulsão, no futebol, resistência, velocidade, impulsão e aí por diante. No caso que nós estamos tratando é exatamente de ganho de massa muscular, exercício de hipertrofia. Pessoal, antes de continuar, gostaria de deixar para vocês aí, vou deixar na descrição os links, né, para vocês seguirem a gente no Instagram, no Kawaii ou aqui mesmo no YouTube, né, para poder a gente estar divulgando mais esses conteúdos que a gente divulga. Bom, para o desenvolvimento físico e o ganho de massa muscular são necessárias basicamente três coisas. Muita gente foca muito no exercício ou acha que apenas com a nutrição vai ser suficiente, mas não. Na verdade, a gente precisa de três detalhes. Eu sempre costumo dizer que é o seguinte: é um tripé, que a gente coloca esse tripé e em cima desse tripé a disciplina, e dessa maneira você consegue fazer esse crescimento muscular e conseguir um ganho de massa bem razoável em um período bastante curto, se formos considerar aí que é um processo difícil e delicado. Quais seriam as bases desse tripé aí? Primeiro, a parte física. A gente sabe que para qualquer ganho de massa muscular, qualquer modificação corporal, a gente precisa ter um estímulo. E o estímulo você pode ser obtido de duas maneiras. Uma bem pequena, porém que ajuda atletas já mais adiantados, que é o estímulo com ergogênicos. Porém, esse não é o caso, a gente vai falar apenas para quem quer fazer de maneira saudável, sem ser competidor. Então, é o trabalho físico, o esforço físico. Sem rompimento de fibra muscular, não tem como haver a duplicação ou a hipertrofia. Então, o primeiro do pezinho desse tripé aí seria o exercício físico. A musculação, principalmente exercício contra resistência, com peso. O segundo ponto desse tripé seria o descanso. Depois da atividade física ou no dia que você faz essa atividade física mais intensa, é necessário que haja descanso, porque a privação de sono ele faz com que teu organismo libere alguns hormônios que são contrários ao ganho de massa. Eles são hormônios catabólicos e, por outro lado, você deixa também de produzir hormônios anabólicos, ou seja, você vai ter dificuldade de ter crescimento, de ter a duplicação das fibras, se não dormir direito, se não tiver um bom descanso. Por fim, o último e não menos importante apoio desse tripé é a sua dieta, é a nutrição. A gente não tem como ter um crescimento muscular se não tiver um superávit calórico e principalmente um superávit proteico. O que é isso? Para falar sobre isso, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre os nutrientes, principalmente os macronutrientes. Para falar sobre a dieta, é interessante que a gente saiba que a nutrição, a alimentação nossa é dividida em dois grupos, macro e micronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas, os minerais são nutrientes que a gente usa em quantidade de microgramas ou até nanogramas. Então, coisa muito pequena mesmo, que é pouca coisa. Mas o que importa muito para a gente, nesse caso da dieta para fazer a hipertrofia, são os macronutrientes. Quais são os macronutrientes? São três: o carboidrato, a gordura e a proteína. Eu coloco às vezes nesses nutrientes também a fibra, que é a parte, não faz parte nem do micro nem do macro, mas porém é uma coisa que a gente deve usar com bastante intensidade, principalmente a aveia. Qual é a real importância dos macronutrientes? Bom, primeiro que são esses nutrientes que a gente ingere com maior quantidade, são eles que vão fazer toda a diferença.
No caso, por exemplo, a gordura para a gente é a que tem um pouco menos importância, já que a gordura é supercalórica, né? Para ter uma ideia, tanto a proteína quanto o carboidrato, por cada grama, elas são 4 calorias. No caso da gordura, são 9 calorias, então é uma diferença muito grande. Então a gente tem que ter um controle bem grande. Então a gente pretende, de fato, não usar tanta gordura assim, só os ácidos graxos bons, que seriam os ômegas, né? Já estaria suficiente. E a gente tentar bater as calorias com carboidratos e com proteínas e só com um pouquinho aí de gordura. Bom, no caso do carboidrato, é muito importante você ter um pouco de carboidrato. Às vezes a gente vê o pessoal fazendo as dietas restritivas, onde você zero carbo, porém isso não é o mais interessante. Por quê? A gente, para fazer a quebra de proteína, que eu vou falar mais à frente, a gente necessita de insulina. E sem carboidrato você não tem produção de insulina. Então você não quebra a proteína com perfeição. Ou melhor, você tem que conseguir uma modificação desse nutriente. Você vai transformar essa proteína em carboidrato para poder produzir insulina e assim, depois disso, você vai quebrar a proteína. Então é interessante que você tenha uma quantidade interessante aí de carboidrato de acordo com a caloria que você deve consumir no dia. Para o nosso assunto aqui que a gente está falando, que é a hipertrofia, ganho de massa muscular, o mais importante de todos os macronutrientes é a proteína. De acordo com a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, a gente tem que manter o consumo de proteína para hipertrofia na ordem de 1,8 até 2,5 gramas por cada quilo de peso, diariamente. E não é tão simples assim como a gente pensa. É bastante coisa. Depois eu vou dar alguns exemplos de alimentos que têm proteína para vocês verem que realmente não é fácil obter tudo isso de proteína. Aí entra então a suplementação que ajuda você a bater esses níveis de proteínas exigidos. E outra coisa que a gente deve levar bastante em consideração é que essa quantidade de proteína não deve ser consumida de uma só vez, e sim ao longo do dia. Você vai consumir em várias refeições durante o dia para conseguir um aporte proteico ideal e adequado. Falando especificamente sobre proteínas, né, é interessante que a gente não fique o dia todo aí sem proteína, que a gente tenha uma constância, né, nesse uso da proteína e que não fiquemos mais que 5 horas sem ingerir proteínas. É interessante que tem alguns autores aí, alguns médicos e educadores nutricionais que fazem questão de utilizar o jejum intermitente. É válido, é interessante, mas tem que ser muito bem acompanhado, porque você vai ter que escolher uma parte do dia para passar sem o consumo de alimento e, portanto, você vai ter que fazer um preparo antes de entrar no jejum para poder ter um resultado interessante e até mesmo um resultado que não traga prejuízo para a sua saúde. Outra coisa é a qualidade da proteína. A gente sabe, por exemplo, que cada vez que você for comer, é interessante que você tenha aí entre 25 e 35, 40 gramas de proteína por porção. Então, vamos supor que você divida a tua refeição em 4 refeições por dia e teu consumo deve ser na ordem de 160, uma pessoa de 80 quilos, aí vamos supor. Então, você vai dividir em 4 porções de 40 gramas de proteína. Não adianta você colocar uma muito grande, a outra muito pequena, que você não vai ter um resultado desejado. E uma outra coisa interessante de se falar é que o perfil dessas proteínas, a proteína que você comer, ela vai ter que ter, por porção, aproximadamente 10 gramas de EAA, aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente não produz. Mas você vai falar assim, pô, Mantovani, mas eu vou ter que medir isso? Não necessariamente. Depois eu vou passar o perfil dos alimentos proteicos que tem a maior quantidade de aminoácidos essenciais. Sendo que você vai ter que ter pelo menos 3 gramas de leucina, que você encontra facilmente no BCA, né? BCA é o conjunto da leucina, leucina e valina, porém o mais importante dele sempre foi a leucina. Então, na sequência aqui eu vou falar sobre alguns alimentos
que são ricos nesses aminoácidos. Pessoal, para contextualizar, eu falei aqui de aminoácidos, de proteína, mas não expliquei certinho, e algumas pessoas não sabem, né, como que é a formação disso, mas é o seguinte: o que é uma proteína? Né? Uma proteína é um conjunto, uma cadeia de vários aminoácidos. Cada proteína tem um perfil diferente de aminoácido, sendo que a gente precisa, para fazer uma hipertrofia, de alguns aminoácidos específicos, que são aqueles que a gente não produz no nosso próprio organismo, que a gente chama eles de essenciais. Por isso, anteriormente eu falei de alimentos ricos em aminoácidos essenciais, pelo menos 10 gramas por porção. Os principais aminoácidos essenciais, na verdade são 9 que a gente não produz, a leucina, a isleucina, a valina que tem no BCA, né? A lisina, a metionina, o triptofano, a trionina. Então são vários, e a histidina também, são vários aminoácidos, são 9, que a gente não produz, a gente depende de alimento para poder produzir. E então é interessante a gente ter esses aminoácidos nessa proteína que a gente vai comer. Tem alguns alimentos, como por exemplo, carne de frango, a carne bovina, peixe, principalmente esses de origem animal, iogurte, queijo, eles são ricos nesse tipo de aminoácidos, né? Então, eles são os melhores, são as melhores proteínas, os melhores alimentos para a gente poder ter esses aminoácidos e ter um perfil de aminoácido, um aminograma específico, perfeito para a gente ter esse crescimento muscular, esse ganho de massa muscular. Tem algumas proteínas que, apesar de ter isso também, alguns elementos, como a soja, por exemplo, que tem um perfil bem interessante de aminoácido, porém, ela tem algumas propriedades bastante negativas quanto ao ganho de massa muscular. Algumas coisas que ela tem, alguns outros aminoácidos que a soja tem, algumas outras fitomatérias que provocam efeito quase que contrário ao ganho de massa. Por exemplo, tem alguns fitoesteroides que prejudicam o crescimento muscular na soja. Então, ela é válida para bater a quantidade de proteína, é válida, porém ela tem algumas qualidades que não ajudam muito. Bom, dentre os alimentos que tem mais quantidade de proteína, e a gente deve levar sempre em consideração o seguinte: quando a gente fala de grama de proteína, é proteína real, a que realmente tem dentro do alimento. Tem uma ideia, vou pegar um peito de frango. Peito de frango, a cada 100 gramas, tem aproximadamente 30 gramas de proteína. Tá? Um scoop de whey de 30 gramas dá 28 gramas de proteína, 23 gramas a 24 gramas de proteína, se for o whey concentrado. Se for um whey isolado, chega a um pouco mais, até 27 gramas. A carne bovina, o patinho, por exemplo, chega a 33 gramas. E aí, o ovo, que é o mais rico de todos, o ovo chega a dar, alguns ovos, os maiores, chega a dar até 5 gramas de proteína por cada ovo, que é a clara, né, a albumina. E é o único que a gente consegue 100% de absorção. Os outros têm esse outro detalhe, que também é a absorção, que não é total. Tem alguns que chegam a ser bem baixo mesmo. Então, é importante você entrar nessa tabela, quando for fazer a dieta, procurar um nutricionista aí, ou pesquisar bastante, para que você consuma os alimentos corretos e na quantidade correta. Por exemplo, você vai consumir 160 gramas de proteína, como eu disse anteriormente, né? Para uma pessoa de 80 quilos, você vai ter que consumir praticamente 1 quilo de carne, porque senão você não obtém tudo isso de proteína. Porque a proteína da carne, por exemplo, ela, apesar de ter basicamente 30 gramas por 100 gramas, eu daria 300 gramas de proteína em 1 quilo, mas a absorção não chega a ser 60%, por exemplo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nessa absorção também, nessa transformação. Bom, gente, sobre a alimentação, eu vou recapitular aqui sobre algumas coisinhas rápidas, só para encerrar o vídeo. É interessante, então, que a gente, para ter um ganho de massa muscular, o estímulo físico, você vai ter que ter o descanso e uma boa nutrição. Para ter uma boa nutrição, essa alimentação deve ser feita de maneira contínua e constante durante o dia. A gente deve ter uma ingestão básica de
macronutrientes, sendo que o carboidrato em quantidade um pouco menor e a proteína em quantidade um pouco maior, e a gordura apenas para bater a tua carga calórica diária e para ter aqueles ômegas bons, né? Aquela gordura boa, o bom colesterol, o ômega 3, 6, o 9, o 7. Então, a gordura só nesse caso, então, seriam derivadas de peixe, derivadas de algumas plantas, como a castanha do Pará, como o amendoim, que são consideradas gorduras boas. E, por fim, em cima de tudo isso, uma disciplina muito grande, evitar certos vícios que faz a gente não ter resultado, como fumar, beber em excesso e uso de algumas outras drogas, e basicamente ter uma vida saudável, levando em consideração que o objetivo final da hipertrofia é você ter uma vida, principalmente lá na frente, quando você atingir a idade mais adulta ou a idade mais avançada, você ter qualidade de vida, que o objetivo final do ganho de massa muscular é ter qualidade de vida mesmo na velhice, ok? Qualquer coisa que vocês queiram aí entrar em contato com a gente, vou deixar aí na descrição o nosso contato. Fiquem à vontade e curtam aí o vídeo e divulguem para os amigos. Até mais!